Então, dentro desse quesito, querendo ajudar você, que eu sei que nem sempre você vai poder vir fazer uma sessão de coaching específica comigo, eu quero apresentar alguns padrões aqui, exemplificar eles, para ver se você entende algumas coisas da sua vida ou não. Olá, tudo bem? Meu nome é Jennifer Lepolt, eu sou coach emocional desde 2015. E por que a gente vai fazer essa minissérie? Bom, muitos dos meus clientes que vêm até mim, eles estão num processo de mudança interna, antes mesmo de colher resultados externos. E dentro desse processo de mudança interna, a gente acaba identificando quais são os padrões emocionais dessa pessoa, ou seja, o que ela sente, da onde vem aqueles sentimentos e dessa maneira ela acaba agindo exteriormente no mundo dela e colhendo resultados exteriores diferentes. Porém, muitas vezes, tudo isso que a gente sente é inconsciente. A gente nem sabe o porquê que a gente está tomando aquela atitude, por que a gente está se revoltando, por que dentro de um relacionamento às vezes a gente põe barreiras. Então, dentro desse quesito, querendo ajudar você, que eu sei que nem sempre você vai poder vir fazer uma sessão de coaching específica comigo, eu quero apresentar alguns padrões aqui, exemplificar eles, para ver se você entende algumas coisas da sua vida ou não. Se nenhum deles fizer sentido, ou se alguns deles você entender que dá para entender melhor qual é o seu problema nesse momento, entre em contato comigo para pelo menos fazer uma sessão de coaching para a gente ver se a gente identifica o seu padrão específico. Bom, para linkar essa questão de padrões com a minissérie de Maslow, clica aqui no link para você entender mais ou menos qual que é o processo da vida. A gente fala dos primeiros estágios da pirâmide de Maslow falando como padrões externos. E o segundo, o terceiro, quarto estágio são mais internos. Para você entender esses padrões internos, essa questão de padrões que a gente vai falar aqui vão fazer sentido. Se você não assistiu a minissérie de Maslow, entra aqui para você entender o que a gente vai estar falando de padrões internos. E agora, nesse primeiro vídeo dessa minissérie, a gente vai passar alguns conceitos básicos para você entender no que se baseiam esses padrões que a gente tem dentro da gente. Bom, essa base que eu faço de padrões internos, ela se baseia em alguns métodos que eu já estudei, que eu já sou formada. A base dela, vamos assim dizer, que é sobre análise transacional. Então, talvez você já tenha feito terapia na base de análise transacional, talvez você já tenha feito algum curso na base de análise transacional, e eu vou te mostrar aqui o conceito básico disso. Para você entender isso, todos os seus padrões internos, você já percebeu que existe uma vozinha interior na sua cabeça? Que às vezes você quer tomar uma atitude e tem várias vozinhas que vêm, uma te puxando para o lado, outra te puxando para o outro, uma te botando para baixo, às vezes a outra te fazendo se revoltar e tomar uma atitude nada a ver, até em compulsão alimentar ou sobre procrastinação. Muitas vezes são essas vozes que nos sabotam ou que nos levam para cima. Então eu vou te mostrar mais ou menos como que você funciona como indivíduo e quais são essas vozes que fazem tanta interferência na nossa vida em a gente atingir resultados ou a gente se afundar na pé na jaca nas coisas que a gente mais tem raiva. Então vamos lá, eu vou explicar para você como que eu funcionamos. Vamos lá, todos nós temos 3 indivíduos dentro da gente, ok? Um primeiro é aqui, é o que a gente chama da nossa criança interior, né? Eu trago muito esses exercícios no workshop, no atendimento individual, pra gente entrar em contato com a nossa criança interior. Então, o que é essa criança interior? Essa primeira bolinha aqui. Essa primeira bola é a essência, é como você veio no mundo. Então, é naqueles primeiros anos de vida, quando ninguém ainda nem interferiu no jeito que você é, mas tem criança que é extrovertida, tem criança que é engraçada, tem criança que é super séria, tem criança que é introvertida. Isso é um aspecto seu. Ninguém nunca fez alguma coisa para alterar esse aspecto seu. Então isso é antes mesmo de você ter 4 anos. Ai, Jennifer, mas eu não lembro como que eu era com 1, 2 anos, né? Nesse comecinho isso era engraçado. Pergunta pro teu pai, pra tua mãe, o que eles lembram de você e vai entendendo a base da tua essência, algo seu, único seu. Se você era sonhador, se você já era super de atitude, né? Tem gente que já é empreendedora nasceu assim, tem gente que já é sonhadora e nasceu assim, tem gente que já é artista e nasceu assim, né? Então essa é a essência da tua criança. Então essa é a primeira bolinha. Depois vamos direto para a bolinha aqui de cima. Qual que é essa bolinha aqui de cima? Isso que a gente chama a bolinha que representa o nosso
pai interno. E quando a gente fala de pai, é todas as imagens ou figuras que te trouxeram como uma autoridade ou como exemplificação. Então, dentro desse pai, podem existir o nosso pai, a nossa mãe, que na maior parte das pessoas na população são os principais indivíduos que estiveram na sua vida, os primeiros, inclusive. Se você teve um pai ou uma mãe que faleceu muito novo, tem os seus avós, que foram as pessoas mais importantes da sua vida, se foram elas que te pegaram para criar, ou se foi uma tia que te pegou para criar, essa vai ser uma pessoa muito importante na sua vida. Mas vamos pegar um contexto normal, tá? Mais comum. Então, as primeiras pessoas são os seus pais e depois os seus avós também interferiram muito nisso. E dentro até dessa interferência, ou direta nos teus pais, ou direta em você, tem a religião. Então muitas vezes algumas pessoas estiveram em contato com a Igreja Católica, Umbanda, cada um tem a sua história, né? Que já viveu nesse meio desde pequeno, e isso é sim uma figura de autoridade para vocês. Ou um professor que você gostava muito, ou um professor que não gostava de você, que te marcou, também foi uma figura de autoridade. Todas essas vozes são vozes externas que criam esse pai que existe na sua cabeça. Esse pai, essas vozes externas, a partir do momento quando elas ou são repetidas muitas vezes na sua infância, ou foram ditas no momento de muita emoção na sua vida. Então, você ganhou a sua primeira competição de sei lá o que, muito pequeno, e alguém pegou e falou assim, você só conseguiu isso porque você é muito esforçado. Então você linkou aquela emoção muito forte, é uma fala que te grudou, né? Então toda vez que você acha que você conseguiu alguma coisa, você acaba não acreditando que é porque você simplesmente é inteligente ou porque você simplesmente é capaz, mas você acredita que você só consegue coisas porque você precisa se esforçar muito para conseguir aquilo. Entender? Então presta atenção nessas vozes, porque elas entram na tua cabeça, tá? Tá dando um exemplo agora. Às vezes a sociedade fala, se você comer chocolate você vai engordar, se você comer chocolate você vai engordar. E aí a mulherada faz o quê? Vai lá, vai no armário, sozinha dentro de casa, não tem ninguém, não tem uma alma na tua casa, e você vai comer chocolate escondido, né? Não tem ninguém na tua casa e você come escondido. Você come chocolate super rápido porque alguém tá te falando que aquilo é ruim, que aquilo é errado, que aquilo vai engordar, que aquilo vai te dar uma coisa ruim. E por que você tá comendo escondido? Porque a voz tá dentro da tua cabeça. A voz que tá te criticando, que tá dizendo que aquilo é mal, tá dentro da cabeça. E essa voz é o pai aqui, que representa isso. E aí, por último, vem essa bolinha aqui do meio, que é o adulto, que é quando você então faz as coisas de uma maneira adulta, quando você entende quem é o pai ou quem é a criança, faz um mix disso, entende o que é melhor para você, não para o teu pai nem para a tua criança, o que é melhor para você. É quando você toma as decisões não na base da emoção ou do medo, mas quando você toma essas emoções de uma maneira construtiva. Então, esse é o adulto. Se todo mundo ficasse no adulto na maior parte do tempo, nossa, seria uma maravilha, né? Relacionamentos, dois adultos conversando, e não duas crianças, né? Você não me ama porque você já disse aquilo. Isso é uma pessoa emocional, que tá no pai, tá na criança. Bom, cada estudo de caso eu vou aprofundando isso com vocês. Mas já queria que vocês entendessem isso. É que dentro dessa linha, dentro desses 3 bolinhas, existe uma divisão. Então existe um pai positivo e um pai negativo, e crianças que respondem a esses pais positivos e esses pais negativos. Então o que é um pai positivo, por exemplo? Um pai positivo, então ele pode ser um pai que a gente considere crítico, mas que é positivo, ou seja, um pai que é firme, que é justo, que é correto, que dá limite. O que é um pai positivo dentro de um pai que é nutritivo? É um pai que acolhe, que recebe, que protege, que permite você fazer aquilo que você gosta. Continuando no pai, o que é um pai crítico negativo? É aquele pai que te põe para baixo, que te critica, que te desmoraliza na frente dos outros, autoritário, preconceituoso, que te desvaloriza. E o que é um pai negativo, nutritivo? É um pai que é aquele pai salvador. Que, nossa, gente, eu vejo muitos pais assim hoje, eu já sei porquê, e nos próximos vídeos eu explico pra vocês. Mas é aquele pai que decide fazer tudo pela criança. Então, tem uma briga na escola, em vez de deixar a criança se defender, deixa aqui que eu faço pra você. Ai, deixa que eu amarro o teu cadarço pra você. Ai, deixa que eu faço tudo pra você. Enfim, que impede o desenvolvimento do outro, que impede esse desenvolvimento porque quer fazer tudo pelo outro. Isso é desconstrutivo.
desconstrutivo para quem é pai assim, tá? E aí a tua criança que existe dentro de você, que começa quando você nasceu, ela vai responder de maneiras diferentes a esses pais. Ou seja, vamos dizer que você tem uma criança que era tipo aquela criança que era um pequeno professor, que tinha muito conhecimento, que é da tua essência. Se você tiver um pai desconstrutivo, que te põe para baixo, que você é essa criança que tem essa autoconfiança inata, natural sua, o que vai acontecer com essa criança? Ela vai começar a manipular o pai dela, que ele seja autoritário ou que ele seja salvador, né? Então, a gente vê muito isso, aquele pai que salva, faz tudo pela criança e a criança começa o quê? A manipular o pai. Ai, mas se você não fizer isso, eu também não vou ser legal. Começa a chorar que nem uma louca porque o pai não fez aquilo. Porque um pai desconstrutivo, negativo no caso, começou a dar essa abertura. Se essa mesma criança, que é um pequeno professor, tiver um pai que põe limite no sistema positivo, ou um pai que acolhe, ela vai se tornar uma criança intuitiva. Ela não vai te manipular, mas ela vai ser intuitiva. Outro tipo de criança que existe é a criança submissa. Se ela tiver um pai que desconstrói, que põe ela para baixo, ela vai se sentir desvalorizada, ela vai se sentir com medo, ansiosa. Agora, se ela tiver um pai no sistema positivo, independente que ele seja crítico ou nutritivo, ela simplesmente vai se sentir disciplinada e não ansiosa nem para baixo. Ela simplesmente vai entender que tem disciplina. E o último tipo de criança, o tipo de criança rebelde por natureza, e se ela tiver um pai no sistema negativo, tanto no crítico quanto no nutritivo, ela vai acabar respondendo aquele pai de uma maneira agressiva, rancorosa, desafiante. Ela vai responder o pai no mesmo nível que o pai foi com ela. Se existir essa criança rebelde, mas com pais construtivos, um sistema positivo, ela provavelmente vai ser do tipo de criança que recusa a injustiça. Então veja bem que, dependendo do tipo de pai que você foi, você vai construir um tipo de filho e que, independente dos teus pais terem falecidos, ou avós, ou as pessoas que te criaram já terem ido embora, você tem eles dentro da sua cabeça. Isso constrói várias das suas atitudes no dia a dia. A partir desse vídeo, a gente vai começar então a dar alguns exemplos de padrões para você. É isso aí, pessoal. Veja nos próximos vídeos se você se identifica com os padrões, com dificuldades que vocês estão vivendo no dia a dia. Com alguma dúvida, comenta aqui. Entendeu tudo? Achou o máximo? Compartilha, curte, se inscreve no canal para que você possa acompanhar a continuação desses vídeos. Beijo!